Senhor colocou no meu coração, desde o ano passado, para ministrar sobre esse livro, que é um livro que eu comprei quando estava fazendo o seminário Rema, que é, na verdade, o nome dele é Conflito Sobrenatural dos Últimos Dias. Mas eu não botei sobrenatural, senão ia espantar o povo. Eu botei o Conflito dos Últimos Dias, mas a capa dele está escrito Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. É do Rick Renner. Eu não sei se vocês fizeram um flyerzinho aí, não sei. Mas eu li esse livro em junho do ano passado e ele entrou no meu coração. E toda vez que eu me deparo com uma situação que fala sobre esse livro, eu comento desse livro. Eu estava comentando desse livro na semana passada, acho que com Verônica. Estava tentando lembrar o nome do livro. Obrigada, Dani. E eu falei, Verônica, esse livro é tão tremendo que esse autor, ele escreveu eu frisei aqui, ele escreveu esse livro em 1988, só que ele é tão atual, sabe, ele fala das coisas que estão acontecendo agora, sabe, muito atual. Ele é um autor renomado dos Estados Unidos, o nome dele é Rick Renner. O Alexandre fica falando que ele é da dupla sertaneja Rick Renner, que eu já falei desse livro para ele. Eu gosto muito desse autor, de todos os livros dele, né? Aliás, tem um livro, até Juliana e Manu, e a gente que trabalha com libertação, que é Armado para a Guerra, que fala sobre libertação. Vamos ver se a gente compra esse livro aí. Tu tem esse aqui? Armado para a Guerra? Então, eu li um trechinho dele, né, que eles dão lá num site que tem, acho que é a Amazon, né? Eles dão um trechinho pra gente só ficar com gosto. E eu li, ele é muito bom. Vamos no nosso próximo investimento comprar ele. E eu vou ler aqui para você rapidinho. O nome desse pastor, ele é um pastor. Ele é um escritor mestre da Bíblia. Ele é um líder altamente respeitado na comunidade cristã internacional. Ele é autor de mais de 30 livros, inclusive do best-seller, esse que eu acabei de falar, Armado para a Guerra e Diga Sim, que juntos venderam mais de 3 milhões de cópias. Só que ele escreveu esse livro aqui, que nós vamos ministrar sobre esse livro, em 1988. Só que ele é muito atual, gente, muito atual, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Eu convido a você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia lá no texto, que esse livro ele só fala sobre esse texto, e ele vai esquadrinhando cada palavra, e ele é tremendo, esse autor, porque ele leva para o grego. Porque, na verdade, a nossa Bíblia ela foi traduzida do inglês para o português, ele não foi do grego para o português. Então, a gente perdeu muitas palavras, né? A gente perdeu muitas palavras do grego para o português, é muito diferente. Mas eu quero convidar você a abrir aí em 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 9, na versão ARA. E vem assim para a gente ganhar tempo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas
e consegue cativar mulherzinhas carregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com um daqueles. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra. A tua palavra ela já é abençoada, ela é viva, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela nos traz libertação nessa noite. Eis aí a minha vida, Senhor. Me conduz, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu não estaria aqui se não fosse o teu Espírito, Senhor, me levantando por essa manhã. Só o Senhor sabe, Deus querido, como cada um também chegou nesse lugar, mas Deus, Tu és aquele, Senhor, que esquadrinha o coração, e na medida, Senhor, que for falada, Senhor, a Tua palavra, eu tenho certeza que o Teu Espírito é aquele que, na Deus, sabedoria de cada um vai, Senhor, discernir conforme, meu Deus, o que cada um tem buscado diante de Ti, dentro da Tua palavra, no seu particular. Pai, em nome de Jesus, desde já eu repreendo o espírito atravessador que venha deturpar as minhas palavras. Desde já também eu repreendo o espírito da resistência na mente. Pai, todo cativeiro na mente, eu também declaro a falência no nome de Jesus. E que o coração dos teus filhos nesse momento venha estar propenso, Pai, a ouvir, Senhor, a tua palavra, Deus, e a, Senhor, encontrar libertação nela. E entendermos, Senhor, que todos nós estamos sujeitos a errar. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Pai, e que venhamos a entender, Senhor, que toda a instrução, Deus, na Tua palavra, Senhor, ela, Senhor, nos traz sabedoria. Aí, que nós, Senhor, venhamos a entender, Senhor, a sabedoria que o Senhor quer derramar, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Você que concorda com essa oração, diga amém. Então, na verdade, a palavra de Deus ela é viva. Amém? Então, uma verdade nós precisamos confessar aqui. A palavra ela se renova. A palavra ela não se renova. Existe uma verdade e nós precisamos entender. O que se renova são as misericórdias do Senhor. Vamos entender isso aqui? Existe uma verdade. Não somos renovados com a palavra. As misericórdias que são renovadas na nossa vida. Em Lamentação 2, 3, aliás, 22 e 23 vem dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então não é a palavra que se renova. A palavra, ela em Hebreus 4, 12, diz que a palavra ela é viva. Então, como o Alexandre falou aqui, aonde ela jogar essa palavra, ela vai trazer vida. A palavra não se renova. A palavra, quando nós lemos, nós somos renovados. Está conseguindo entender? A palavra ela é viva. Então, leia comigo lá em Hebreus 4, 12. Eu preciso exaltar essa palavra, gente, porque essa palavra ela é muito viva, ela é eficaz. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ou seja, o poder de produzir e não carece de auxílio nenhum. A palavra de Deus, ela é suficiente. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, o poder de produzir os 2 efeitos. Ela corta para nos trazer um benefício e ela também nos leva ao arrependimento. Ela penetra nas medulas e é apta, ou seja, ela é bom para discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração. Então a palavra que ela vai ser ministrada aqui nessa noite, ela é viva. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus, ela é viva. Então ela vai causar vida dentro de mim, tá entendendo? Ela precisa causar vida dentro de mim. Ela não vai ser renovada a cada manhã, ela é viva. Conseguiram entender a diferença? Muitas das vezes a gente chega aqui e fala: a palavra do Senhor se renova a cada manhã.
Necatipitibiriba. O que se renova a cada manhã são as misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. A palavra, ela é viva. Entenda isso de uma vez por todas e nunca mais cometa esse erro. E quando nós lemos a palavra, nós que somos renovados. Está conseguindo entender, igreja? Vamos lá? Então, em Timóteo, essa é uma palavra destinada a Timóteo. Timóteo era companheiro de Paulo. Em primeira carta de Timóteo, Paulo manda diretamente para Timóteo, que pastoreava uma igreja em Éfeso, junto com ele, só que ele foi preso. Só que na primeira carta aos Timóteos, só para a gente entender mais ou menos, para chegar até a segunda, porque tem a primeira Timóteo e tem a segunda Timóteo, é um jovem destemido, cheio de fé. E em 1 Timóteo, só para a gente entender, ele trouxe uma palavra direcionada para o líder, não para a igreja, ele trouxe direcionada para o líder. Porque muitas das vezes a gente tem que direcionar a palavra para o líder entender aquilo que Deus quer falar com ele. E na primeira carta ele vem dizendo sobre os assuntos da igreja, como lidar com a fé, como lidar com a igreja, consolidar a fé, enfim. Só que nesse livro, ele vem alertando a Timóteo, em 2 Timóteo, que também estava em Éfeso. E Paulo estava preso em Roma e, segundo o escritor, ele já estava para ser morto. E ele muito preocupado com Timóteo, porque Timóteo era um jovem, cheio de fé, cheio de vigor, dirigindo uma igreja difícil. Uma igreja cheia de coisas e problemas para se resolver. Começou bem, mas depois ela começou a ter vários problemas, como em todos os lugares. Muitas das vezes começa bem, depois o negócio começa a desandar e a gente precisa tomar rédea da situação. E Timóteo era um jovem, e ele muito preocupado com Timóteo, direcionou também a segunda carta ao Timóteo, e falou: Timóteo, fica ligado, porque nem todo mundo que está perto de você é do jeito que você pensa que é. Então preciso te dizer, porque eu tenho uma caminhada, eu tenho uma maturidade, eu já passei por várias igrejas, eu já dirigi várias pessoas, e eu sei lidar com várias pessoas, eu passei por várias situações, eu preciso te alertar para você não cair no mesmo erro, ou então não lidar com pessoas que dizem que são e não são. É isso que esse livro vem dizendo. Em 2 Timóteo, Paulo, preso em Roma, prestes a ser morto, escreve a Timóteo, e fala, encoraja a ele a estudar as Escrituras. Então ele diz: Timóteo, estuda as Escrituras, porque você estudando a Escritura, quando você estuda a Escritura, você chega à verdade, e ninguém consegue tirar você da verdade, ninguém consegue te enganar. Quando você está na Escritura, meus amados irmãos, quando nós estudamos as Escrituras nos apontam a verdade, e tudo aquilo que vem contra a verdade, o sinal de alerta vem. Então Paulo vem dizendo, Timóteo, estuda as Escrituras, se aprofunda nelas, porque tem um erro, tem uma confusão aí dentro da igreja de Éfeso. E eu vou te escrever uma carta que está acontecendo aí, porque chegou aqui no meu ouvido. Ele estava em Roma. E ele já estava escrevendo uma coisa que estava acontecendo lá na igreja de Éfeso. Olha como ele era tremendo, Paulo. Mas enfim, não estamos falando de Paulo. E uma das coisas que esse livro fala, que esse capítulo vai explanar, é a descrição perturbadora do pecado nos últimos dias. Ele não está falando, igreja, desse livro das pessoas do mundo. Ele está falando das pessoas de dentro da igreja.